Participe da minha alegria, diz o Senhor. Caríssimo diácono Délio, que alegria poder, celebrar essa Eucaristia, tendo aqui ele celebrando conosco, juntamente com todos os irmãos e irmãs, aqueles que nos acompanham também pelos meios das redes sociais. É um tempo diferente, tempo que nós vivemos atípico. Ninguém previa tamanha situação na qual nós vivemos de forma mundial. Diante daquilo que nós temos presenciado, é incrível perceber que as pessoas ainda não se deram conta que esta forma que está sendo adotada para que nós possamos ir voltando aos poucos um novo estilo de vida, uma nova adaptação, não significa que a pandemia acabou. Significa que nós temos que continuar a vida. Significa que nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos perder a alegria, mas nós temos que ser sempre pessoas, homens e mulheres cristãos que preservem pela vida. E tem pessoas que estão vivendo como se ela nem tivesse existido, como se ela nem tivesse presente, E com isso nós vamos percebendo que as coisas vão caminhando e tomando rumos que, ao invés de melhorarem, vão retrocedendo e vão trazendo coisas que nós não queremos novamente. Achamos ruim o uso da máscara, achamos ruim, todas as vezes, tantas essas coisas, e as comparações que às vezes são feitas, em relação à igreja mesmo, em relação até mesmo à forma de rezar, como que às vezes os órgãos públicos e os lugares, repartições públicas estão sendo ocupadas, estão sendo cuidadas, observado esse cuidado para que não haja esse grande outro avanço, ou seja, que dê continuidade ao avanço desta pandemia, mas é algo que é necessário para nós vivermos e compreendermos que Deus vai também mostrando naquilo que nós temos e vimos, e até vivenciamos, que é negativo e ruim, Deus comunica, fala ao seu povo. Nós temos que tirar algo bom também dessa situação. Não é como se 2020 terminasse, e como se o ano não tivesse existido para muitos. Nós estamos, então, próximo à festa de Cristo Rei, onde nós damos término, a igreja dá o término do tempo litúrgico, iniciará um novo tempo, um novo ano na igreja, o ano de 2021, pois na igreja o ano litúrgico é diferente do ano civil. Ele termina com a solenidade da festa de Cristo Rei. E que antecede esta festa, inspirado por Deus o Espírito Santo, o Santo Padre, o Papa Francisco, nos convida então a olharmos e meditarmos também neste domingo, rezarmos pelos pobres. E aqui quero trazer uma pequena e singela reflexão, de forma muito humilde, assim, feita por mim ao preparar as celebrações deste domingo, e observar que às vezes a oração mais fecunda e exigente que necessitamos fazer é observar o que nós temos feito com os talentos que Deus tem dado a cada um de nós. Todos nós nascemos ricos e nascemos com esses talentos para podermos colocá-los à disposição do próximo, de Deus, do mundo, para que nós construamos um mundo melhor, para que a sociedade, o mundo cresça de uma forma em que nós sejamos realmente aquilo que Deus nos criou para ser, humanos, imagens e semelhança a Ele, as suas atitudes, ter um coração parecido com o do Senhor, atitudes parecidas com o Senhor. Nós somos humanos, aí entra aquelas justificativas que nós somos expert em fazê-las. O ser humano sempre justifica as ações e atos. Nós temos justificativa para tudo. Nós encontramos justificativa para todas as coisas, até mesmo as coisas divinas, colocadas em nossas vidas por Deus, para experimentarmos,
para nos purificar, para ir nos modelando segundo o coração e a vontade de Deus. Nossas vidas pertencem a Deus. E nós devemos agradecê-lo, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem protegido a nós, mas sabemos que tem muitas pessoas no mundo que sofrem a perca dos seus entes queridos, vítimas da Covid, mas também de outras fatalidades e também de outras enfermidades. Mas o que conta aqui é poder perceber o que o Senhor vem nos dizendo há 3 domingos, mais ou menos, de forma direta ou indireta. O Senhor vem dizendo que é preciso estarmos atentos, é preciso estarmos preparados, pois não sabemos quando será o momento, quando será a hora. É preciso estarmos vigilantes, diz o Senhor. E por isso Jesus a cada domingo vai sendo direto e claro no Evangelho, mostrando que nós devemos ir tomando um caminho e junto a ele atitudes que deem respostas a essas interpelações evangélicas que o próprio Jesus faz na Sagrada Liturgia. Pois se soubesse quando o ladrão viria, nós estaríamos prontos, preparados. Jesus fala desta forma porque Ele quer que nós nos preparemos, não como alguém que faz uma vigília, como alguém que espera ansioso ou como alguém que enamora a morte, mas como alguém que vive a vida com intensidade, mas sabendo que a vida, ela não termina e não vai se esgotar neste mundo, mas ela é plena em Jesus para a eternidade. Sabendo que a escola da vida, que é o mundo, nós passamos por uma missão e devemos passar por este mundo, nos esforçando todos os dias para fazermos o bem. Por isso, a cada detalhe que o Senhor coloca para nós, ele é de extrema importância quando nós tomamos consciência de que esse tempo que nós estamos vivendo não é um tempo para transformar nosso coração para o distanciamento de Deus, mas é para inflamar, inovar o nosso coração pela busca desejosa de Deus, pelo temor ao Senhor, para que caminhemos em seus caminhos, como foi cantado no Salmo. Quem teme o Senhor, não no sentido de medo, mas quem no sentido de respeito, no sentido de ouvir, no sentido de amar, é aquele que vai sempre desejar caminhar pelos caminhos que o Senhor coloca em nossas vidas. Vendo isto, nós temos que refletir que o medo, ele vem assolando, vem causando mais enfermidades, trazendo depressões e várias outras situações. Mas nós temos que estar sempre de olhos fixos no Senhor, com o coração voltado para Deus, com fé nas nossas orações diárias e nos esforçando para podermos participar da melhor forma do santo sacrifício e poder oferecer a Deus a nossa vida como um verdadeiro sacrifício agradável a Deus. A nossa oração que seja agradável a Deus, porque é preciso pensar na nossa pobreza. É preciso refletirmos também na nossa pobreza. Se o Santo Padre coloca isto como proposta da igreja rezar num dia específico, chamando a atenção, penso eu, um pensamento particular, é sinal de que nós temos ficado tão insensíveis que nós não temos conseguido olhar com olhos humanos. Imagine com olhos de humanos cristãos. E ainda mais, humanos cristãos, filhos de Deus. Olharmos esta realidade de pessoas que ainda no Brasil passam fome, pessoas que ainda não têm o que vestir, não têm onde dormir, pessoas que ainda necessitam desse olhar, não de dó, de peninha. Ninguém é digno de pena. Nós somos dignos de misericórdia e compaixão. Nós devemos ter compaixão dos que sofrem, e não ficar com aquele sentimento de hipócritas, dizer, coitadinho de fulano, coitadinho de cicrano.
Eu tenho uma pena de criança de rua, tenho uma pena de moradores de rua. Eles não são e nem merecem esse sentimento que é tão vulgar para o cristão. Nós devemos conhecer e ver que o nosso coração deve sentir compaixão, ter compaixão dos que sofrem, e nós partilharmos os muitos talentos que Deus nos dá, para podermos multiplicá-los e fazer com que eles tomem forma para que o outro seja beneficiado. Meus irmãos, o mundo nos oferece diversas opções hoje. O mundo ele tem cada vez mais jogado muitas coisas, toneladas e toneladas de opções, para que nós fiquemos cegos diante de uma realidade, de um país que é totalmente desordenado, de um país que é totalmente mal administrado, e assim isso vai se estendendo aos municípios, assim vai se estendendo aos estados. Nós sabemos que é uma forma caótica, mas não podemos perder a esperança de que nós possamos transformar, porque nada começou lá em cima, também tem influência de baixo, começou do início também, as coisas foram se marchando num caminho. Por isso nós temos que ter a palavra de Deus como luz. A palavra de Deus tem que ser luz que nos ilumina, que encaminha os nossos corações e nos faz perceber quando, o momento e onde nós devemos estar como presenças vivas do Senhor, como Jesus que se fez pobre, despojado para assumir a cruz. Se o Senhor, Ele sendo Deus, Filho de Deus, tivesse em seu coração o orgulho que eu, você, todos nós trazemos um pouco, se não tivesse a autossuficiência que muitos de nós carregamos, e de forma às vezes exagerada, Ele não abraçaria a cruz, e não seríamos salvos, não estaríamos aqui, não estaríamos vivos para contar. É preciso, foi necessário se fazer pobre e obediente até a morte de cruz para a salvação. A morte, ela também vai nos dizer, grandes santos, ela traz a vida. Através da morte de um grande homem, deu-nos a vida que é Jesus. Então nós não devemos temer a morte, devemos não viver bem neste mundo. Devemos ter medo é de não fazer o bem neste mundo, é de não saber cuidar dos nossos, né, de não saber cuidar das nossas famílias, é não saber sermos justos, é devemos ter medo de perder o senso de justiça, de julgamento, porque às vezes nós perdemos um pouco esse senso. E nós partimos para a modinha do mundo, a modinha atual, que é sempre o julgamento, nos colocarmos sempre como juízes dos outros, nos colocarmos sempre como referência, nos colocarmos sempre como solução. Deus mostra que nós devemos estar sempre de olhos bem abertos, de coração aberto e com humildade, para que nós não nos tornemos tão prepotentes ao ponto de não perceber o Cristo que sofre naquele que é mais necessitado, o mais pobre. E também nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós achamos que o pobre ele sempre nos procura porque quer dinheiro. Nem sempre é uma pessoa que bate a sua porta, te para na rua, ele quer as moedinhas que sobram no seu bolso. Ele quer aquelas esmolas. Nem sempre. Às vezes ele quer uma atenção. Às vezes o pobre, ele quer uma atenção, ele quer ser visto, ele quer ser percebido, ele quer ser notado que ele é ser humano. Ninguém escolhe viver assim, mas nós podemos escolher não sermos insensíveis ao próximo. Nós temos essa escolha. É por isso que rezamos. A oração ela tem que fazer transformações em nós. A oração ela tem que transformar nossos corações. A vida íntima com Jesus é para que nós sejamos melhores. Então nós devemos que ter um coração e um olhar sincero. E não também ser uma pessoa que faz a assistência. Porque às vezes nós somos muito assistencialistas. Nós corremos muito esse risco de sermos assistencialistas. Todo mês vamos lá, fazemos aquela ajudinha, né? Você dá cesta, você leva uns pares de roupa para uma entidade, para uma creche. Pronto, acabou. Pronto, fiz minha parte. Ajudei, ajudou, mas não resolveu. Não resolve. Porque, como eu disse, nem todos precisam de algo,
de coisas. Enquanto muitos buscam se fartar, trabalhar de forma loucamente para obter sempre o poder que o dinheiro traz. Por isso pessoas trabalham de forma desgovernada, porque quanto mais tem dinheiro, mais se pensa no status e no poder. Quanto mais se junta as coisas, mais se pensa na felicidade. E aí se engana. Porque o dinheiro ele traz conforto, mas não traz felicidade. Os bens materiais nos dão conforto, mas não traz realização. O que traz realização ao coração humano é alguém que pode perder tudo, mas se manter a sua fé, ele não perdeu nada. E existe alguém que pode não ter nada, mas se ele conserva a sua fé, ele tem tudo. Tudo o que precisa. Porque Deus se encarrega de tudo. Deus quer que todos nós sejamos salvos. Por isso no Evangelho Jesus mostra nessa grande fala, nessa grande história em que nós vamos vendo em que o patrão chama ali seus empregados enquanto ele viaja e faz com que, entregando a eles os talentos, observa o coração deles. O desejo de transformação, de crescimento, o desejo de dar uma resposta satisfatória. Então os dons e os talentos para aqueles que têm o coração aberto e correram desejosos para que os frutos aparecessem, foram multiplicados, de 5 a 10. Depois o outro que recebeu lá outros talentos também conseguiu fazer com que eles fossem produzidos, mas um resolveu guardá-lo. Ficou com medo porque achou o patrão muito severo. Não, vou guardar esses dons. Vou guardar esses talentos. Enterrou até que o patrão voltasse. Nós também somos assim. Temos muitos que têm dons, talentos, nós preferimos cavar, guardar nossos talentos. Não colocamos. Por que nós não colocamos os dons, os talentos, à disposição da igreja, do próximo? Porque nós temos medo do compromisso. Nós temos medo do comprometimento, da responsabilidade. Porque colocar-se à disposição do próximo com senso de justiça é, ao mesmo tempo, se comprometer. E quem se compromete com o Evangelho, esse não será o mesmo nunca. Quem tem a marca do Evangelho em sua vida, nunca mais será o mesmo. Porque o comprometimento, ele faz grandes transformações. E quando o patrão voltou, então, eles foram entregando ali os frutos daquele trabalho, daqueles talentos ali aumentados. E aí então o patrão disse: servo bom e fiel, participa da minha alegria. Será confiado ainda muito mais, porque você foi fiel neste pouco, então você merece mais. Mas aquele que não fez produzir, ele disse: servo preguiçoso e mau, preferiu se acomodar e não se colocar à prova. E no mundo de hoje, se acomodar não é o melhor caminho. É preciso dar o rosto à tapa. É preciso nos apresentarmos. É preciso bater no peito e dizer: eu sou um homem evangélico, eu sou uma pessoa evangélica. Ou seja, nós somos pessoas do Evangelho. Nós somos cristãos e nós defendemos aquilo que Deus defende. Nós somos aqueles que falam aquilo que Deus coloca em nossos corações. Defender com verdade. Defendermos com espírito e verdade. Não apenas por euforias, nem apenas por aqueles sentimentalismozinhos no coração que são pobres e se perdem na primeira dificuldade. Por isso a clareza de termos sempre a certeza de que quem é mau e preguiçoso, de quem não ouve o Senhor, de quem não escuta a sua voz, quem não consegue fazer com que a vontade do Senhor se manifeste, esse será tirado até aquilo que não tem, e será dado àquele que tem. E aí, como consequência dessa preguiça, deste não comprometimento, desta nossa individualidade, ao mesmo tempo desse acomodamento, nós seremos e viveremos numa escuridão onde haverá choro e ranger de dentes. Não é isso que queremos, não é isso que Deus quer. Nós estamos sendo alertados. A palavra de Deus é viva, é atual e eficaz, e ela deve ser para nós hoje compreendida para este tempo.
para os sinais desse tempo e deve também ser força para o povo deste tempo. Deve ser alimento para a nação deste momento que nós vivemos. Que alegria! Falamos em democracia e festa. Que Deus, de fato, nos faça também sermos justos diante das nossas escolhas do dia de hoje e podemos pedir a Deus a graça que nós tenhamos sempre a esperança de que nós tenhamos uma cidade melhor, que nós tenhamos municípios melhores, que nós tenhamos pessoas com vida de condições muito melhores, que aqueles que se colocam à disposição de governar pensem de fato na vida das crianças e jovens, da família, dos idosos. Pense de fato no valor do ser humano e não apenas em fazer história, não apenas em querer deixar marcas e não apenas querer só ganhar o seu dinheirinho, pôr no bolso e pronto. Porque se é festa da democracia, a vitória tem que ser sempre do povo, sempre do povo. A vitória tem que ser sempre da nação e nunca dos dirigentes, porque eles são alguém que vai estar administrando por fidelidade e ao mesmo tempo compromisso com o povo. E nós temos que saber cobrar isso. Nós temos que saber exigir isso de forma profética, de forma veemente e de forma verdadeira. Fazer-se pobre é ao mesmo tempo também ser pobre com os pobres. E não pensar que é coisa diabólica, é pecado mortal você ter dinheiro, ter bens materiais e ter coisas. Não é isso. Mas a partir do momento que o seu dinheiro, que os seus bens, que as coisas são mais importantes que o ser humano, aí é perigoso. A partir do momento que o seu dinheiro é mais importante que Deus, é perigoso. A partir do momento que o seu carro, sua casa luxuosa, seu bom emprego, ele é tudo na sua vida e ele toma o lugar de Deus, aí é perigoso. Por isso devemos sempre pedir a Deus esse espírito de pobreza, de desapego, de alguém que partilha, de alguém que não tem apego a nada, porque viemos neste mundo sem nada e sairemos dele sem nada. Que Deus, então, nos ajude por esta liturgia de hoje e que, fortalecidos pela palavra do Senhor, nós celebremos Cristo Rei. Possamos colocar a coroa, de fato, dele como o Senhor de nossas vidas, mas saibamos que o Senhor quer que nós estejamos juntos e levemos juntos aqueles que são excluídos pelo mundo e pela sociedade. Tenha um olhar de pobre para com o pobre, não de peninha, mas de compaixão. Dê atenção, ofereça a oração, ajude se necessário for, mas sempre lembre-se que aquele que ali